Olá pessoal, do nosso Música é Proparoxítona. Estamos postando aqui hoje o disco dos Beatles, o segundo álbum dos Beatles, With the Beatles. Esse álbum foi gravado no período de julho a outubro de 63 e lançado em novembro do mesmo ano. Esse álbum foi gravado 4 meses depois do primeiro álbum dos Beatles. Esse aqui, o Please Me, Please Me, que também estourou, foi o primeiro álbum assim que mostrou os Beatles aí para a Inglaterra inicialmente e depois para o mundo. Então, 4 meses depois desse álbum, esse aqui foi lançado em março, abril, e aí o With the Beatles, que é o nosso foco hoje, foi lançado em novembro. Eles continuaram na mesma toada, ou seja, eles colocaram as músicas de Lennon, McCartney, né, a dupla principal lá, que gravava, que compunha, e colocou algumas músicas também, algum sucesso, algumas músicas que eles gostavam, que faziam sucesso na época de outros compositores. Então esses dois discos têm aí essa mistura, embora o carro-chefe, os carro-chefes, as músicas principais desses álbuns foram de autoria aí da dupla Lennon-McCartney. Então, é o segundo álbum aí dos Beatles. Esse álbum também marca a estreia como compositor de George Harrison. George Harrison era o guitarrista e ele colocou aqui nesse álbum Don't Bother Me, Não Me Perturbe. E essa música também inaugurou aí então o George Harrison, que fazia algumas músicas, colocavam, mas essa foi a primeira então música do George Harrison gravado dentro dos Beatles. O grande carro-chefe desse disco é All My Lovin', uma música que todo mundo conhece, a gente vai deixar aí na descrição, All My Lovin', um grande sucesso que depois o Paul McCartney continuou cantando e canta até hoje nos seus shows. Essa música o Paul fez a letra para homenagear lá a Jane Asher. Jane Asher era uma namorada dele lá daquela época e ele acabou fazendo para a namorada essa música All My Lovin', um clássico também. Citando aqui algumas músicas, como eu disse, que não faz parte do repertório das composições de Lennon e McCartney, é a Please Mr. Postman. Please Mr. Postman, que foi gravado lá em 61 pelas Marvelettes. Marvelettes eram umas cantoras negras americanas que cantavam rhythm and blues, faziam muito sucesso. Foi primeiro grupo assim musical de mulheres a fazer sucesso. Começaram lá no início da década de 60, já gravaram Please Mr. Postman. E aí os Beatles também gravaram 2 anos depois, lá em 63, nesse álbum. Essa música tornou-se bastante conhecida na voz dos dois irmãos lá, o The Carpenters, lá em 1975. Também fez grande sucesso, Please Mr. Postman. Então, 3 gravações assim bastante icônicas, primeiro com as Marvelettes e depois Beatles e os Carpenters. Eu vou deixar aqui essas 3 versões aqui para vocês poderem curtirem aí, relembrarem aí essa música que não era dos Beatles, mas fez muito sucesso com eles e depois com outros aí intérpretes. Outra música também bem legal que a gente vai deixar aqui, que faz parte desse álbum, é Till There Was You. Uma música lenta, romântica, uma música que foi composta pelo Meredith Willson, que era um compositor, era um arranjador, ele tinha até uma orquestra lá na década de 50, começo da década de 60, e ele colocou essa música, o Meredith Willson, composição dele, ele colocou lá no filme The Music Man, de 62, um filme musical também que fez bastante sucesso da época. Aí eles aproveitaram e colocaram essa música. O Paul faz uma interpretação muito legal. Eu vou deixar na descrição aqui uma interpretação do Paul McCartney, depois em 2006, num DVD lá que ele gravou, uma versão aí dele do Till There
Was You. Aqui no Brasil essa música ficou muito conhecida, inclusive a gente acho que já postou aqui quando a gente falou do Beto Guedes. O Beto Guedes, aquele cantor lá, mineiro lá do Clube da Esquina e tal, fez muito sucesso. Ele fez uma versão, na verdade quem fez foi o Ronaldo Bastos, também lá daquela trupe lá dos compositores e músicos lá do Clube da Esquina. E o Beto Guedes gravou lá em 84, no álbum Viagem das Mãos, do Beto Guedes, que chama Quando Te Vi. Muita gente vai lembrar aí dessa música, vai associar também aí da época aos Beatles. Então, tá aí outro grande sucesso aí, que não era dos Beatles, não era da dupla Lennon-McCartney, Till There Was You. Então, vale a pena vocês darem uma olhada aí. Uma música que também nós vamos colocar aqui é I Wanna Be Your Man. Uma música do Lennon McCartney. Naquela época eles conheceram lá os Rolling Stones. Os Rolling Stones estavam começando também na mesma época deles. O Paul e o Lennon pegaram amizade e tal, apesar de ser um tanto quanto concorrentes, mas eles pegaram amizade e o Rolling Stones gravou essa música I Wanna Be Your Man. Não fez tanto sucesso assim, mas eles gravaram, tá aí a curiosidade, e os Beatles também deixaram aí gravado nesse álbum aí. Outra música também faz parte desse álbum, mas que não é dos Beatles, é Roll Over Beethoven. Essa música é do mestre, do lendário Chuck Berry. Lá na década de 50, os Beatles eram fãs, assim, o Chuck Berry era o ídolo deles, né? E o Chuck Berry gravou lá em 56 essa música. E aí eles fizeram um arranjo lá, uma guitarra lá do George Harrison, e gravaram Roll Over Beethoven. E aí eu vou deixar também aqui uma interpretação do Chuck Berry, lá de 61, e vou deixar também uma interpretação aqui já no disco do Roll Over Beethoven. Há quem diga que o Chuck Berry seria aí o rei do rock, né? Acabou que muita gente ainda fala que talvez se ele não fosse negro, talvez ele tivesse sido aí o rei do rock. O cara tem muita história, todo mundo ele era o ídolo de todo mundo na época, inclusive do Elvis, do pessoal dos Beatles. Então o Chuck Berry tem uma história assim incrível, além de ser um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ensinou muita gente boa aí a tocar guitarra, uma lenda realmente do rock and roll. Então fica aqui também o Roll Over Beethoven com os dois, com o Chuck Berry e depois com os Beatles. Então fica aqui a homenagem, a comemoração dos 60 anos desse ano que está completando, de gravação e de lançamento desse With the Beatles, que é o segundo álbum dos Beatles. Então tá aqui, óbvio que o álbum tem outras músicas, eu somente destaquei algumas delas, e aquelas que eram de Lennon McCartney, que fizeram muito sucesso e ainda fazem parte ainda dos grandes hits dos Beatles, e aquelas, as curiosidades aí a respeito das músicas que não eram deles, que eles gravaram e depois vieram outros depois deles e gravaram e também fez muito sucesso. Um grande abraço, curtam aí na descrição as músicas dos Beatles, as que não eram deles, as versões, respectivas versões, e viva a maior banda de rock de todos os tempos. Até a próxima postagem.